Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro, nós estamos com um alimento diário essa série e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8, o Reino de Deus, a recriação, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele deseja restaurar todas as coisas. Ele está mostrando para nós que a sua recriação foi a restauração da criação. Ó Senhor Jesus, Deus criou todas as coisas partiram dele. Ele é a origem de tudo e tudo que ele fez foi feito por meio da palavra. Senhor Jesus, por isso que hoje o nosso relacionamento com a palavra é tão importante, porque hoje também é pela palavra que Deus realiza as coisas. Havia um mistério no universo inteiro, nem os anjos sabiam, Senhor Jesus, nem Satanás, o inimigo de Deus, sabia, mas na era da igreja, ele veio revelar para nós esse grande mistério. Cristo como centro da criação, Cristo como centro de tudo, e hoje nós precisamos nos reconectar a Cristo. O Senhor, Ele está contando com que a gente venha compreender isso, que a gente venha viver isso no nosso dia a dia, mudando de ambiente, mudando de esfera, saindo do plano terreno para o plano celestial. Assim que o Senhor ele vai suprir, através da sua palavra profética, todas as nossas necessidades. A gente precisa realmente perceber que a nossa necessidade está em andar com Deus, está em sua presença. Nosso Deus é um Deus vivo e Ele quer guiar cada um de nós segundo a sua vontade, dentro da sua esfera, algo celestial que o inimigo não consegue alcançar. Que cada um de nós vá diante do Senhor e possa ser realmente essa expressão de Deus na terra, onde Deus pode fazer a sua vontade, longe do alcance do inimigo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos, capítulo 68, do versículo 1 ao 20. Ó Senhor Jesus. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os disperses. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a reestabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua vontade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, terra de elevações é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os cargos de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Ó Senhor Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Ó Senhor Jesus. Capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Ó Senhor Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 9, 10, 20 e 21. Ó Senhor Jesus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração, Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. Ó Senhor Jesus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, título de hoje. Ó Senhor Jesus. Desvendando o mistério da vontade de Deus. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, iniciamos mais uma semana do alimento diário, cujo tema é o reino de Deus, a recriação. Veremos que Deus anela produzir uma nova criação, a igreja. Como nova criação, nascemos do alto. Portanto, devemos deixar as coisas desta terra e buscar as coisas celestiais. Procuremos desfrutar as riquezas da palavra do Senhor para que ela se torne nossa constituição. Dessa maneira, a igreja será edificada e Satanás não prevalecerá contra nós. Praticando a realidade do reino dos céus, quando Cristo voltar, seremos unidos a Ele como sua noiva e o reino deste mundo finalmente terá fim. Ó Senhor Jesus. Como visto nas semanas anteriores, iniciamos o estudo do Evangelho de Mateus, cuja importância consiste em nos revelar o mistério do reino dos céus. Sabemos que a vontade de Deus é um mistério que esteve oculto por séculos e gerações. Nem mesmo os anjos o conheciam. Contudo, com o início da era da igreja, Deus revelou esse mistério a seus santos apóstolos e profetas. Ó Senhor Jesus. A vontade de Deus é segundo o bom prazer que Ele havia proposto em Cristo Jesus. O desejo de Deus é ter Cristo encabeçando todas as coisas. Nestes tempos finais, Deus está usando a igreja para concluir sua vontade. Sendo assim, o conteúdo do Evangelho de Mateus é crucial para que esse objetivo seja alcançado, pois ele apresenta Jesus Cristo como Rei. Jesus veio para encabeçar, reger e governar. Portanto, é nele que todas as coisas convergirão, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus. Hoje vivemos na era do Apocalipse, e os 7 espíritos, que são as 7 tochas que ardem diante do trono de Deus, atuam intensamente. É neste momento que Deus se levanta. Essa preciosa revelação espiritual está descrita em Salmos. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Quando Deus se levanta, seus inimigos se dispersam. Não temamos os adversários. Embora sejamos infinitamente menos poderosos do que eles, nosso general Jesus, em ressurreição, já foi alçado à direita de Deus, acima de todo poder, domínio e de todo nome que se possa referir. Ó Senhor Jesus. Nos últimos versículos do livro de Mateus, Jesus aparece aos discípulos e lhes comissiona a pregar o Evangelho, afirmando que toda a autoridade lhe fora dada no céu e na terra. Ainda que sejamos de pouca força, nosso cabeça tem toda a autoridade no céu e na terra. É por isso que quando Deus se levanta e nos ordena, pela palavra profética, orar com as pessoas, pregando-lhes o Evangelho do Reino, não tememos. Pelo contrário, obedecemos a sua ordem e vamos às ruas. O inimigo de Deus trouxe caos à vida de muitos,
que têm sofrido e estão angustiados, aflitos e exaustos como ovelhas sem pastor. Todavia, nosso rei não está alheio a essa situação e se levanta contra o inimigo. Assim, os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Os inimigos fogem, mas nós nos regozijamos. Graças ao Senhor, estamos muito alegres pelo que Ele tem feito nos últimos dias. Não temos nenhuma capacidade de fazer essa obra, mas é Deus quem a realiza por meio de seu Espírito. Ó Senhor Jesus! Se formos obedientes à palavra profética, seremos encabeçados por Cristo. Assim, deixaremos o plano terreno e passaremos a viver no plano celestial, onde o Senhor Jesus reina. Dessa maneira, quando sairmos às ruas, muitos órfãos encontrarão pais e muitas viúvas encontrarão juízes que lhes farão justiça. Os solitários viverão a vida da igreja, que é uma família. Aleluia! Muitos cativos serão libertos da escravidão de Satanás. Somente os rebeldes, desobedientes à palavra e que rejeitam o Senhor, habitarão em terra estéril. Ó Senhor Jesus! Continuando, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a reestabeleceste. Hoje, a herança de Deus é a igreja. E quando já estávamos exaustos, Ele mudou nossa sorte. Ó Senhor Jesus! Ainda em Salmos lemos: aí habitou a tua grei, rebanho. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Podemos testificar que o Senhor supre nossas necessidades por meio da palavra profética. O versículo também menciona que grande é a falange das mensageiras das boas novas. Falange aqui significa exército. Portanto, nós somos esses mensageiros que saem às ruas para orar e resgatar pessoas. Os comportores, os jovens da Avança Jovem, as mulheres conectadas, a rede de cuidado, todos são mensageiros das boas novas. Atualmente, muitos jovens, adolescentes e até mesmo crianças têm se juntado ao exército de Deus. E quando vamos às ruas, os reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Muitas irmãs não têm disponibilidade para pregar o evangelho, mas elas também têm sua porção no resgate de pessoas e na repartição dos despojos. Aleluia! Ó Senhor Jesus! E Salmo 68 nos revela mais. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Baçã. Terra de revelações é o monte de Baçã. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Esse monte é o monte Sião, que representa a igreja em Filadélfia, a igreja dos vencedores. Por fim, lemos: os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, você não está alegre? Nosso Deus é o Deus vivo. Ele leva nossos fardos e nos concede sua salvação. Ele é o Deus libertador que nos livra da morte. Que privilégio! Por essa razão, sejamos os que se alistam em seu exército como mensageiros das boas novas. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, o que aprendemos com o Salmo 68 sobre a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus! O Senhor está trazendo para nós revelação após revelação, revelando para nós a sua vontade. Ele também está nos abençoando, para a gente poder cooperar com Ele. São vários itens aqui, Senhores, mas resumindo é isso. Tudo que o Senhor está nos dando é para a gente poder andar ao seu lado. A gente perceber que a presença dEle está conosco. Ele se levantou, Ele vai adiante, Senhor Jesus. E Ele está dando para nós uma direção. Já mostrou que a Cristo foi dado toda a autoridade no céu e na terra.
A gente precisa crer. O inimigo ele quer nos enganar. A gente precisa realmente viver no Espírito e perceber, olha, Deus tem a sua vontade e agora nós estamos nos tempos finais. Ele se levanta. Ele mesmo está realizando todas as coisas. O que a gente precisa agora é viver no Espírito para de fato cooperar com Ele. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje. Obedecer a palavra para sermos encabeçados por Cristo. O Senhor está mostrando para nós que quando a gente é obediente à palavra profética, Cristo nos encabeça. Então a gente não precisa temer nada, porque é Ele quem está lutando, é Ele que está à frente, é a presença dEle que vai lidar com todas as situações. A gente pode estar exausto, mas Ele está nos restabelecendo. A gente pode estar passando por situações, mas Ele conhece todas elas, porque Ele se levantou para nos edificar, Ele se levantou para fazer para nós um chamamento do alto. O que a gente precisa realmente é viver na sua presença. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Com toda essa palavra de Deus sobre a recriação, mostra que Deus está restabelecendo sua criação. Né? A criação que foi corrompida pelo inimigo, hoje Ele está restaurando. Dessa criação é que Ele vai tirar a nova criação. É a igreja. E por isso Ele está contando conosco. Ele quer nos tirar das coisas do mundo, por isso tem nos encorajado. Vamos sair da esfera terrena, vamos viver na esfera celestial. Deus ele quer contar conosco, Senhor Jesus. Por isso Ele está mostrando, Ele se levanta, são os tempos finais, Ele está intensificando as coisas, mas só está vivendo isso, percebendo isso quem está no Espírito. Por isso está mostrando para nós, olha, é a recriação, é a restauração de toda a criação. Tudo foi criado por Deus, tudo tem relação com Ele. Né? A Bíblia mostra que toda a criação almeja, toda a criação, os animais, as plantas, o universo, tudo almeja que os filhos de Deus se revelem. Ó Senhor Jesus, para poder colocar fim à corrupção. Ele conta conosco e para isso a gente precisa realmente tocar no Espírito. Nós somos muito menos poderosos, né, do que os exércitos do inimigo, as coisas contrárias a Deus, mas nós temos o nosso general, que em ressurreição está à destra de Deus, acima de todo poder, domínio, principado, potestade, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Ele está acima de tudo. Né? Toda segunda-feira estamos resumindo, eu sempre encorajo os irmãos a assistir a palavra da semana. A palavra da semana tem 1h24. Assim que sai o vídeo do tutorial, eu coloco aqui embaixo também. Encorajo os irmãos a assistirem, tem muita riqueza, Senhor Jesus. E esse Senhor está mostrando para nós. Né? Salmo 68 tem muita riqueza aqui mostrando para nós que o Senhor Ele mesmo se levanta, Ele cuida de nós, Ele não está alheio. Hoje o mundo diz que Deus abandonou o povo, Deus não ama, Deus é que está fazendo tanta maldade, isso e aquilo, e não é. É um Deus com um D minúsculo, né? O Deus desse século. Está cegando o entendimento das pessoas, está arrastando as coisas, está buscando ser adorado no lugar de Deus, e aí as pessoas ficam colocando a culpa em Deus. O inimigo que faz as coisas, mas coloca a culpa em Deus, Senhor Jesus. Isso mostra para nós que a nossa vida caída é sempre assim. A gente faz as besteiras, mas a gente não assume. Mas quem está vivendo diante de Deus, ele tem que assumir. Como a gente já viu na outra semana, né, a gente precisa ser aqueles que vão diante do Senhor, que buscam arrependimento, buscam perdão, não ficam presos em pecados, em situações, mas confessam. Senhor Jesus, assumem a sua porção. E no dia de hoje ele começa, né, fez o resumo que a gente vai ver durante a semana. A gente precisa desfrutar o Senhor, a gente tem que perceber que a igreja edificada, o inimigo não pode realizar nada, né, Senhor Jesus. E a gente precisa estar unido a Cristo. Né? E ele começa falando conosco que a gente está vendo sobre o Evangelho de Mateus. Ele começa falando conosco, poxa, um dia a gente tem que ir diante de Mateus e falar assim, poxa Mateus, obrigado, porque o Evangelho que você escreveu nos ajudou, né, a enxergar o reino, e isso é muito importante. Antes era um mistério, mas agora está sendo revelado para nós, porque Deus deixou escrito isso para nós. Então, o próprio Deus tem revelado, como está mostrando para nós. Deus é a realidade de todas as coisas. Hoje a igreja é uma sombra. Hoje aquilo que é visível é uma sombra daquilo que é invisível, daquilo que é Deus. Mas como eu já falei várias vezes aqui, né? Tenta pegar um copo com a sombra. Tenta pegar uma caneta com a sombra. Tenta fazer alguma coisa com a sua sombra. Você não vai conseguir. Então a gente precisa realmente acompanhar o Senhor. Realizar aquilo que Ele deseja realizar. Aquilo que Ele mesmo já se levantou para fazer. Senhor Jesus. Não, o que Deus quer? Qual é a sua vontade? Ele está mostrando para nós. Ele criou o tempo. E até o final do tempo, até a conclusão disso tudo, tudo tem que estar encabeçado por Cristo. Tudo Ele quer entregar para Cristo. E esse papel é da igreja.
Deus ele podia estalar os dedos, tomar tudo de Satanás e estava tudo certo, mas não, ele deu isso para a igreja. A igreja que é menor, Senhor Jesus, do que os anjos. É um pequenino rebanho, tem pouca força, mas está assustando o inimigo. Ó Senhor Jesus, está atrapalhando. E ele mostrou para nós, olha, nós estamos nos tempos finais. Senhor Jesus, nos tempos finais tem que ser realizada a vontade de Deus. Senhor Jesus, para depois ter início a eternidade. Então a gente precisa aprender que em Cristo vão ser colocadas todas as coisas. Por isso a gente lê Efésios. Em Cristo, Ele vai encabeçar. A gente precisa aprender a ser encabeçado por Ele. Né? A igreja está aqui para agir, para concluir a vontade de Deus. Senhor Jesus, para concluir todo o trabalho de Deus. É algo importante. Deus ele quer realizar, o que vai realizar isso é o Evangelho. Por isso que a gente está vendo a questão do Evangelho de Mateus, é isso. O Evangelho nos mostra o reino. O Evangelho mostra que Cristo encabeça, que Cristo tem a sua vontade, que Cristo tem a sua esfera, que Deus mesmo se levanta. Ele criou todas as coisas e Ele quer dar fim. E o fim disso tudo é Cristo encabeçar todas as coisas. Ó Senhor Jesus. E Ele vai gerar isso através da igreja em Filadélfia. O irmão está mostrando para nós que a igreja de Filadélfia tem pelo menos a condição mínima de atuar na obra de Deus, de deixar Deus realizar a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Por isso que Cristo ele afirma, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas eu não posso sair por aí achando, olha, eu sou o corpo de Cristo, Deus já me mostrou, já tem autoridade. A autoridade é de Cristo. O que eu preciso fazer é estar em Cristo, estar conectado em outro plano, né? Estar na esfera celestial para que Cristo possa ir. Eu preciso levar Cristo para as pessoas. Eu preciso estar cheio de Cristo, Senhor Jesus. Por isso que o Senhor está se levantando e colocando as coisas em ordem, nos ordenando pela palavra profética. Orar com as pessoas, pregar o Evangelho, e a gente não precisa temer. O inimigo veio, causou uma grande bagunça, as pessoas estão sofrendo, angustiadas, aflitas, exaustas, são como ovelhas que não tem pastor, mas o Senhor ele sabe a condição das pessoas, Ele também sabe a nossa condição, Ele está cuidando de nós. E quando a gente vai cuidar das coisas de Deus, Senhor Jesus, é a melhor maneira de ser suprido. Ele conhece a nossa necessidade e Ele cuida dessa necessidade com a palavra profética. Às vezes você pensa, não, eu preciso disso, disso, disso. Aí vem a palavra profética e você fica claro, bom, não preciso disso, o que eu preciso é isso daqui que a palavra está me apresentando. Mas se eu não for diante do Senhor, eu não vou saber. Né? Tem uma frase de uma pessoa famosa que fala que as pessoas muitas vezes não sabem o que querem, até que você apresente isso para ela. As pessoas não sabem. Então elas ficam ali, não, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas na verdade ela não sabe o que realmente ela precisa. Por isso a gente precisa realmente ir diante do Senhor, direcionar. A gente precisa obedecer, Senhor Jesus. Né? A gente precisa realmente ir diante do Senhor para que Ele possa realizar. Nós não temos capacidade. Não temos capacidade nenhuma de fazer a vontade de Deus. Mas Ele mesmo está vindo realizando. Né? Como eu já falei, você não tem capacidade, você é só uma sombra. Com a sombra você não consegue pegar nada. Mas Cristo está realizando. E por isso a gente não vai se orgulhar, porque a gente está vendo, opa, é o próprio Deus fazendo. Ó Senhor Jesus. A gente precisa ser simples, Ele vai nos suprir, Senhor Jesus. Ele sabe, né, o que a gente precisa realizar, o que a gente precisa viver, como ele mostrou aqui, né? Os órfãos vão ter pai, as viúvas vão encontrar juízes fazendo justiça, os solitários vão encontrar uma família. Eles vão ver o nosso viver e querem saber onde você está vivendo, como que é isso, eu também quero. Senhor Jesus, porque a gente está expressando Cristo. Ele está conhecendo a nossa situação e está mudando a nossa sorte. Quando a gente pensa, poxa, eu não aguento mais. Aí vem o Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa ver as coisas do ponto de vista celestial. Por isso eu mostro para nós, olha, no meio de tantos montes, a gente viu lá em Salmo 68, tem o Monte Sião, que é um monte mais alto, e os outros montes que já são altos, invejam o Monte Sião, porque ele se destaca. Assim é a igreja em Filadélfia, ela está acima de todas as coisas, porque é ali que Deus vai realizar a sua vontade. Não é para declarar, irmão, eu sou a igreja de Filadélfia, eu sou o mais importante, não é se apegar a isso, mas realmente viver essa realidade. A igreja em Filadélfia traz uma realidade, onde tem pouca força, mas tem um nome e a palavra, onde percebe que é só uma sombra. Uma sombra não tem força para fazer nada, mas a sombra está acompanhando a realidade daquilo que Deus está fazendo. A gente não está olhando para a sombra, a gente está olhando para a realidade, aquilo que Deus está cumprindo, Senhor Jesus. E Ele mostrou, olha, só os desobedientes, rebeldes, que rejeitam o Senhor, vão ficar em terra estéril, não vão produzir nada.
Mas tem aqueles que são rebeldes, Senhor Jesus, porque estavam ali sendo enganados pela natureza pecaminosa, mas agora despertam. Até mesmo esses rebeldes, Deus ele recebe, né? Ele muda, Senhor Jesus. E é isso que incomoda o inimigo. O inimigo teve tanto tempo para gerar pessoas contrárias, de um dia essa pessoa percebe, opa, eu estava sendo contrário, mas eu não sabia, agora eu quero Deus. Ó Senhor Jesus, mesmo tendo dificuldade, Deus vai trabalhando em nós, Senhor Jesus. E a gente faz aquilo que muitos não conseguem fazer, a vontade de Deus. É isso que o Senhor está realmente mostrando para nós, não é quantidade, mas são aqueles que têm o coração de se voltar para Ele. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.